Então, mais uma vez, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai aqui falar, então, qual que é o preço da liberdade, né? Por que que ganhar mais, às vezes, não está te deixando livre financeiramente? Por que que, às vezes, você se sente ainda preso, mesmo indo atrás de um faturamento maior, mesmo atrás de ganhos maiores, você ainda se vê preso. Preso em faturamentos que não estão correspondendo ao resultado do final do mês, o que acontece muito, né? Quem aqui já se identifica com isso, né? Teve já um aumento de salário, um aumento aí de ganho, um faturamento maior, e ainda assim se vê ali, de certa forma, preso, né? Que é isso que muito acontece. Então, né, antes da gente realmente começar, né? Eu sei que vocês estão aqui porque algo não está fechando aí no dia a dia. E o que que é, né? Já é que você está ganhando bem, né? Aos olhos das pessoas, né? Talvez das pessoas que você mais convive, você já ganha bem, sim, mas não está sabendo para onde esse dinheiro vai. Será que você vive esperando a próxima entrada para poder respirar? É aquele, vou aguardar o cartão virar. Assim que o cartão virar, vai dar tudo certo, eu vou conseguir comprar aquilo que eu preciso. Quem nunca aqui, gente? Ou quem sempre, né? Quem todo mês está vivendo isso aí o tempo inteiro, esperando o cartão virar para fazer uma compra, para que as coisas realmente aconteçam. Às vezes você está mantendo um padrão de vida alto. E esse alto não é se comparando com o vizinho, com o primo, com o amigo. É um padrão de vida que ainda não é seu, que ele ainda não é possível que você viva. Então, às vezes, você está vivendo um padrão acima, e o alto aqui a gente está falando de ser acima daquilo que você pode. Será que você está com dificuldade de dizer não para clientes que não faz mais sentido para você? Você fecha com todo e qualquer cliente que te procura, porque você precisa desesperadamente do dinheiro dele para pagar a conta no final do mês? Quem aqui já teve esse cliente aí de meu Deus, preciso muito dele, porque senão eu não pago a conta no final do mês. Ou talvez você está aí com o sentimento de que trabalha demais para aquele resultado que você está construindo. O resultado que você está construindo ainda é pouco, tanto que você está trabalhando. E quem também aqui, né, se identifica com essa aqui de sonha com a liberdade, mas tem medo de perder qualidade de vida. Às vezes você até pensa assim, eu quero sim demitir esse cliente meu, não quero mais trabalhar com esse ou com aquele, mas você ainda não consegue fazer isso, porque você tem medo. O que vai acontecer comigo se eu tomar essa decisão? O que vai acontecer comigo se eu fizer uma transição de carreira, se eu largar hoje o que eu tenho ali fixo e ir para algo que vai ser só meu, porque eu estou talvez ali trabalhando dos dois lados, né? E aí, desses 6 aí, né, quem gabaritou aí todos eles, ou pelo menos boa parte deles, eu quero dizer que tem uma boa notícia. Vocês estão no lugar certo, é aqui que a gente vai olhar para isso e entender o porquê que isso acontece. Por que está acontecendo isso com você? Por que tudo isso aqui, né, ou algum deles aqui, vem acontecendo aí com você hoje? Faturar mais não é a mesma coisa de ser livre financeiramente. E durante muito tempo eu tive essa ilusão, tá? Eu sempre tive essa coisa de, assim que eu ganhar mais, vai dar tudo certo. Não, é só eu ganhar mais, é só entrar mais dinheiro. Só que, inclusive, uma coisa que eu percebo nos meus atendimentos, no meu dia a dia aqui, é que tem várias mulheres que eu estou conversando com elas e ajudando elas o tempo inteiro, e quando elas chegam para mim, elas já faturam bem. Elas estão ali 20, 30, 40, tem algumas que 50 mil por mês. E eu sei que talvez se você ainda não chegou nesse nível, você deve estar falando, não é possível. Quando eu chegar lá, com certeza vai estar tudo resolvido. Não se engane, os problemas eles crescem na mesma medida que cresce o seu faturamento. Cresce assim, é proporcional. Tá aqui, estou ganhando 5, tenho esse tanto de problemas aqui financeiro. Quando você estiver ganhando 50, é 10 vezes mais problema financeiro. Infelizmente.
você vai ficar ainda se sentindo presa. Por quê? Porque tem muita gente que chega no faturamento de 50 mil, mas essa pessoa, ela está tão presa que ela está presa ali na rotina, naquilo que ela não quer fazer, ela não escolheu, mas ela tem que fazer, porque senão ela não consegue fechar o valor. Ela está presa no dinheiro daquele cliente que não faz sentido mais para ele. Sabe? Que tem cliente que não é para ser seu. Nem todo cliente é nosso. E quando você identifica que ele não é seu, ele não tem que ser. Mas, às vezes, você está precisando demais do dinheiro dele. Você não pode deixar ele embora. Então, um número alto na conta, nem sempre ele vai te trazer paz. Às vezes, um número alto na conta, ele vai ser só um número mesmo. Talvez a sua cabeça vai estar muito mais difícil de lidar com esse número maior. Porque quem não sabe lidar com pouco, quando esse pouco ele se transforma em muito, ele não fica mais fácil. Não é mais fácil de lidar com o dinheiro. Assim como a gente pode fazer uma analogia aqui que é muito boa, eu gosto muito dessa analogia quando eu estou atendendo, que é a seguinte: uma pessoa quando vai tirar a carteira de carro, né, de motorista, ela vai aprender a dirigir. É mais fácil eu falar com uma pessoa que está aprendendo a dirigir assim, pega aqui essa carreta, dirige lá, porque é maior. Vai lá, vai dar certo. Não, não é mais fácil, não é mesmo? A pessoa tem que pegar um carro pequeno, ela tem que conseguir manobrar aquele carro, ela tem que conseguir dirigir ele, para aí sim depois ela ir fazendo, e subindo, né, caso ela queira, e subindo esse degrau. Então é a mesma coisa aqui com dinheiro. Não adianta você querer mais dinheiro achando que ele vai resolver todas as soluções dos seus problemas, porque o número maior na conta, na maioria das vezes, se você cresceu de maneira desorganizada, não vai te dar o resultado que você tanto deseja. E aí essa prisão aqui é uma bem sofrida, sabe? Que é quando a gente diz sim para algo que até o nosso corpo está tremendo para falar que não. Sabe aquela oportunidade, né? E vamos botar bem nas aspas aqui quanto a essa questão da oportunidade, porque às vezes você está vendo oportunidade somente no dinheiro, e aí você olha para isso e fala, nossa, eu não posso falar não. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Olha que dinheiro bom, mas você está sentindo, sabe? O estômago está até revirando, porque você fala, eu não quero isso. Eu não quero, isso não é para mim, essa oportunidade. Eu queria falar não para ela, mas eu preciso do dinheiro para pagar a conta no final do mês. As minhas contas não fecham e eu estou falando sim para aquilo que eu não quero. E isso não é uma falta de coragem sua só de falar não, sabe? É realmente a matemática, não está fechando as contas. Não fecha o que você precisa. Sabe, sua vida está dependendo daquele cliente, aquele que é o mais chato, que você não aguenta mais atender, porque, né, normal, acontece com as pessoas. Sabe, sua vida está dependendo daquele projeto dar certo, daquela pessoa te chamar para uma parceria, que nunca chama, que não cola, não dá certo, aquela pessoa que você está trabalhando ali junto com ela como sócio, como parceiro, mas que você não queria estar ali. Você está preso a isso por conta de dinheiro. Essa prisão por conta do dinheiro é uma prisão difícil de lidar, porque o dinheiro chega e com isso tem consequências. Quando o dinheiro chega dessa forma, tem muitas consequências. Você só vai sobreviver, a diferença é que agora tem um dinheiro ali na conta. Mesmo parecendo isso muito estranho, né? Nossa, Flávia, que estranho. Será mesmo? Será que entrando mais dinheiro na sua conta, eu quero que vocês me contem aqui no chat, quem acredita que se entrar mais dinheiro na conta, a vida está resolvida? Conta aqui, assim, não, Flávia, se eu dobrar hoje o que eu ganho, eu tenho certeza que o financeiro vai ficar excelente, não vou ter problemas mais. Porque talvez você acreditava nisso até esse momento, até eu contar para você que não é bem assim que funciona.
O dinheiro a mais na conta, se feito de maneira desorganizada, se vem junto com pressões, com cargas, às vezes com cargas horárias, né, absurdas. Tem pessoas que chegam aqui para mim, que estão empreendendo e trabalhando de segunda a domingo, 12 horas por dia. Será que está valendo todo o dinheiro que está na conta? Será que esse dinheiro todo merece a nossa saúde? A pessoa não ter tempo de fazer nada que ela quer, que ela gostaria de fazer? E o que essa prisão, então, ela vai te custar, né? Você aceita trabalhar com clientes que drenam a sua energia só porque você precisa do dinheiro. No final do dia, você está acabado ali fisicamente, mentalmente, se adoecendo mentalmente. Muitas pessoas estão adoecendo mentalmente. Né? Hoje tem, né, de uma maneira geral, as pessoas têm falado às vezes que é pelo volume de trabalho, mas às vezes não é só o volume. Às vezes é que você está preso ali só pelo dinheiro, você não queria estar ali. Você tem adiado, às vezes, decisões que são importantes para você. Aquela viagem, aquele investimento que você tanto queria fazer, aquela pausa. Sabe aquele momento de pausa que todo mundo precisa? O ócio que vai te ajudar, inclusive, a ganhar mais. Mas você não consegue. Você está preso porque você precisa desse dinheiro. Você acorda de madrugada calculando para ver se o mês vai fechar. Será mesmo que aquele cliente que falou comigo, nossa, ele não me respondeu hoje, amanhã eu vou mandar mensagem, precisa fechar. Já está no final hoje e a gente está no final do mês. Acontece muito. O desespero do final do mês. Aquele desespero de conseguir fechar tudo, né? E ainda tem os meses que acontecem os imprevistos, né? E quanto mais você trabalha, mais te dá a sensação de aperto. Sabe aquele aperto que não passa? Mas eu estou trabalhando muitas horas, Flávia, cada vez mais. Flávia, tem certeza que isso não vai adiantar? Tenho certeza. Que não é a sua falta de esforço. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui são esforçados. Vocês são esforçados. O que te falta é ter uma estrutura de como lidar com esse dinheiro. Você nunca aprendeu isso. Quem te ensinou sobre dinheiro? Quem te ensinou sobre dinheiro construiu o que com o dinheiro dele? Muitas vezes a gente aprendeu com o pai, com a mãe, que não tinha estrutura. E aí não tem como, a conta não fecha, você não sabe como fazer. E às vezes também tem essa questão, né? Quem tem empresa precisa de equipe, precisa montar a equipe, tá com pessoas, né? Tá aqui no. Tô lendo um comentário aqui. A questão de ter parceiros, pessoas que vão estar ao seu lado ali, mas que as pessoas vão estar te sugando. Sabe, eu estou inclusive atendendo empresas que estão nesse sentido. Os parceiros estão ganhando dinheiro e o dono da empresa não consegue. Porque quem está ali do lado está sugando, não deixa ir. E isso é falta de estrutura também, tá? É difícil ter bons parceiros e às vezes a gente precisa deles? Sim. Mas falta de estrutura também causa isso. Então, por que trabalhar mais não vai resolver? Não adianta aumentar o número de horas, não adianta eu virar à noite trabalhando. Porque na maioria das vezes, e eu quero que vocês imaginem um balde grande, talvez daquela cena de quando as pessoas buscavam água no balde, lá na fonte, né, lá na terra, enfim, que a pessoa precisava buscar aquela água ali que às vezes era um pouco longe. Se o balde está furado, adianta a pessoa encher cada vez mais o balde de água e tentar levar cada vez mais, ou até arrumar dois baldes, sair andando com eles, furado até chegar em casa? Esse esforço, será que adianta? Ela chega com o balde cheio em casa?
Não chega. A água ela vai ficando pelo caminho. Vai ficando ali pelo caminho, aquilo que você encheu, se esforçou, demorou, sabe, a colocar toda aquela água, mas às vezes não dá. E isso, gente, é o dinheiro. Você está ali correndo atrás do dinheiro, faturando mais, você está vendo o volume de dinheiro entrar, mas o balde está furado. E está ali, ó, minando água para todos os lados. O seu resultado não melhora, mesmo com muito esforço seu. Sabe por que que isso acontece? Algum dos furos mais comuns, assim, que eu vejo aqui, é que você não sabe para onde o seu dinheiro está indo. Se eu perguntar exatamente quais são os valores das suas contas, o quanto que você gasta, você provavelmente não sabe me dizer hoje. E responde aí com sinceridade para você mesmo, tá? Não precisa nem se expor no chat, não. Mas pouquíssimas pessoas sabem exatamente para onde o dinheiro está indo. Quem tem filho, às vezes tem uma noção que gasta muito com o filho, mas não sabe exatamente quanto. E quando eu sento para fazer a planilha junto com a pessoa, ela se assusta, ela fala, nossa, eu não imaginava que era tanto. E aí não estou botando só a culpa nos filhos, tá? Mesmo quem não tem filhos ou qualquer outra, né, despesa, sempre, sempre, sempre dentro das nossas despesas, a pessoa que não tem organização, ela não vai saber para onde vai todo o dinheiro dela. Sabe? Ela não sabe dizer não no momento certo para aquilo que ela não pode. E aí, com isso, sabe o que acontece? Ela mistura a decisão financeira com a emoção do dia. Eu quero que vocês, agora vocês têm que ser sinceros demais aí com vocês e comigo e colocar aqui no chat. Quem nunca não fez uma compra totalmente por impulso, por um dia muito cansativo de trabalho? Foi lá e comprou e falou, eu mereço, estou cansada. Nossa, aquele cliente que me sugou a alma, sabe? Ou aquele parceiro que me sugou a alma, que eu trabalhei bastante, fui lá, fiz um tanto de coisa e a pessoa veio, só reclamou, só achou ruim, enfim. Quem nunca, gente, eu tenho certeza que duvido que alguém que nunca passou por isso. Um dia muito cansativo, você vai lá e desconta aonde? Na compra. Você vai lá e compra alguma coisa. E quem fala assim, eu não compro nada, compra comida, é comprar, tá gastando. Hoje eu mereço, eu vou pedir uma pizza. Hoje eu mereço, estou cansada, eu vou pedir uma comida. Não que tenha problema de você comprar algo para você ou comer alguma coisa. Não tem problema nenhum quanto a isso. O problema disso é quando você faz sem pensar. Você faz não porque você está programado e dentro do seu orçamento existe um limite para isso para ser feito. Você faz pelo cansaço. Eu estou cansada, eu estou exausta, eu não aguento mais, eu trabalhei muito hoje, então não quero saber, eu vou lá e compro. Eu mereço, chega, não aguento mais. Esse cliente que me falou tanto na minha cabeça hoje, me ligou, brigou comigo. Fora os outros problemas, né, gente? Eu tô falando aqui só de problemas de trabalho. Eu sei que todo mundo, em alguma escala aí, também tem outros problemas na vida. A gente não tem só problemas no nosso trabalho, na nossa empresa, com o que a gente faz. E tudo vai estar impactando o seu financeiro. Tudo. Seus problemas pessoais, os seus problemas da empresa. E esse aqui é um problema muito sério. Porque esse é um buraco muito grande no seu balde. Seu balde não vai chegar com a água cheia no final do mês. Não tem como chegar. É impossível. E às vezes o rombo do balde é tão grande que ele já fica no meio do caminho, tá? Metade do caminho já tem só metade também do balde ali. Isso é muito frustrante. A gente chegar, a gente trabalhar muito, se esforçar muito, ser dedicado e no final do mês, ou talvez antes dele, a gente não ter nada. A gente vê as outras pessoas viajando, as outras pessoas realizando, pessoas que às vezes ganham o mesmo tanto que a gente, fatura aquele mesmo tanto, próximo a gente ali, ou talvez pessoas que ganham até menos, acontece, tá? Que, de novo, não é a quantidade de dinheiro que está na sua conta que vai fazer você realizar aquilo que você quer. Não é. E essa viradinha de chave que você conseguir fazer, ela muda completamente o resultado.
E aí, o que que eu faço para mudar esse jogo, então, Flávia? Me conta, né? E aqui a gente é o preço da liberdade. Qual que é o preço que você quer para ter essa liberdade financeira verdadeira? O que que você precisa fazer, então, para mudar totalmente esse jogo? Que não é ganhar mais na maioria dos casos, tá? Em alguns casos, talvez seja. Sim, às vezes é, e aí é papo para outra aula. A gente marca essa outra aula aí para falar sobre a questão do preço que não está certo, o valor que não está legal, a sua empresa que não está faturando. É outro papo, mas você já está conseguindo ganhar o dinheiro. O que está te faltando, então? Você precisa mudar, então, essas três coisas aqui, ó. Você mudando esses três, você vai resolver. Simples assim. Não é fácil, mas é simples. E é uma diferença grande aí nas palavras, hein? Não é fácil, mas é simples. Porque o simples, às vezes, é difícil de fazer. Você precisa, sim, organizar. Eu não gosto de planilha, eu detesto matemática, eu fiz foi humanas, Flávio. Eu sei que aqui tem pessoal da humanas também. E tá tudo ótimo você ter feito humanas, não tem problema, porque a matemática é muito simples, mas ela precisa ser feita aqui com a organização. Tem que organizar. Você precisa ter clareza para onde está indo cada real seu que entra. Você precisa mudar a sua mentalidade. É muito importante você mudar a sua mentalidade. Que essa relação emocional com o dinheiro, eu acabei de dar um exemplo muito bom. Você precisa mudar isso, esse fator de recompensa. Estou muito cansada, estou exausta, não aguento mais, o cliente está sendo muito chato, eu vou lá e vou gastar? Não, eu vou gastar quando é para gastar. E você precisa repetir esses hábitos, né, esses acertos, de maneira automática para isso virar um hábito. E quando vira um hábito, aí sim, aí virou. A partir do momento que você consegue enxergar todos os seus números, consegue ver que você não está mais agindo pela emoção, e você consegue fazer isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, pronto, resolveu. Como eu disse, simples, porém nem sempre tão fácil. E o que que acontece quando você faz isso? Qual que é a virada? Quem que é a mulher que vai estar lá do outro lado esperando depois que você verdadeiramente fazer isso? Então, você era aquela mulher que ganhava bem, mas estava no seu limite, não aguentava mais. Você passa a ser a que continua faturando bem, mas você consegue guardar com consciência. Você sai da mulher ansiosa com o dinheiro todo mês que não aguenta mais aquela ansiedade toda, assim, para ter paz. E a paz, ela não tem preço. Quando você tem esse controle financeiro, você consegue uma paz que realmente não tem preço. Você vai sair daquela pessoa que não consegue dizer não, fala assim para todas as oportunidades, todas as pessoas, todos os clientes, todo mundo que vem, é só sim, 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 você vai parar de fazer isso. Você vai começar a escolher com quem que você trabalha. Você vai estar no controle do seu dinheiro. Se não faz sentido para você aquela parceria, você não vai ter mais. Isso muda o jogo. Você vai sair da pessoa que era sem reserva, sem clareza, que não sabia ali no escuro, sabe? Como é que vai ser seu próximo mês? Não sei. Sabe? Deixar a vida me levar? Tô indo que eu tô indo. Tá bom, eu tô vendo todo mês, eu tô dando conta, eu tô pagando aqui mais ou menos, mas eu tô indo. Para virar uma pessoa que tem reserva, sabe? Que tem reserva, que tem um futuro planejado, que consegue falar final do ano eu vou viajar. E eu tenho certeza que muitas de vocês aqui, muitas vezes, desejou muito, já agora em junho, ter a viagem de férias do final do ano já planejada. E isso talvez está longe para vocês. Não conseguem nem pensar. Como assim? Eu não sei o que vai ser meu dezembro. Está tão longe, tanta coisa vai acontecer. Mas
você pode sim planejar. Essa virada aqui, ela é a que vai te trazer tranquilidade mesmo, você viver a vida que você quer. De novo, sem, mas é o dinheiro, se entrar muito dinheiro, Flávia, tudo isso aí resolve. Não, se você não souber para onde seu dinheiro está indo, não resolve. Não vira. Não é a mulher do outro lado que vai estar te esperando. Você precisa resolver isso com o tanto que você ganha hoje ainda. Porque esse tanto que você ganha hoje, se você não está conseguindo controlar, não adianta um carro maior, não adianta pegar uma carreta. Você não está conseguindo dirigir seu carro. Você está dentro de um fusquinha. Como você vai ir para uma carreta? Não vai. Não vai sair do lugar do mesmo jeito. A virada, ela precisa acontecer e tem que acontecer com organização. Tem que fazer o passo a passo. Não tem jeito. E aqui eu trouxe até alguns relatos, né, de alguns clientes. Eu não costumo falar sobre nome de clientes, tá, gente? É uma questão ética minha, eu não gosto de expor nenhum cliente. Então, mesmo que eu receba alguns retornos, eu não falo sobre nome. E, né, alguns deles já falaram sobre o quanto, né, essa aqui é excelente, que é exatamente isso que eu falei aqui agora. Foi bem recente, ela mandou isso aqui para mim. Que antes de você, meu dinheiro acabava sempre antes do mês terminar. Eu viajei no final de semana, fiz tudo que eu queria, comi em ótimos restaurantes, sem me preocupar. E hoje eu olhei a conta e estou super tranquila. Gratidão de verdade. Gente, isso aqui, assim, para mim, é o melhor do que o dinheiro que a pessoa me paga. Porque é realmente muito bom isso. Quem não quer isso? Você conseguir viajar no final de semana, comer no lugar que você quer, fazer aquilo que você tanto deseja, dinheiro sobrar no final do mês, sabe? Você chegou de viagem, conseguiu olhar para a conta, você não tá aquele desespero, que às vezes a gente até viaja, mas o desespero é tanto que você volta da viagem sem entender. Essa outra aqui também falando sobre a leveza, né? Sair da consultoria mais leve, sabendo que estou no caminho da paz financeira. Você tem me ajudado demais nesse processo, sou grata a Deus pela sua vida. E é isso, essas mudanças, essas transformações, elas acontecem, eu vejo acontecer o tempo inteiro, dessa forma, assim. Que parece, assim, às vezes a pessoa chega falando, não vai dar, não vou dar conta de mudar, mas muda. Tem que querer e tem que seguir o processo. Porque você consegue sim mudar. Como eu disse, é simples o que você precisa fazer, eu já até contei o que é, né? E aí eu queria te contar também qual um dos caminhos que você pode fazer. Você pode fazer sozinho, né? Eu falei, basta fazer esses 3 passos. Você precisa simplesmente organizar, mudar sua mentalidade, fazer isso com constância, que vai virar um hábito. Mas você tem um caminho de fazer isso que já está desenhado, que não é um curso, tá? Não é mais um curso de finanças, mais um negócio que você vai entrar, que vai mandar você fazer um monte de conta, que você não vai entender nem o que é. É uma metodologia que eu já testei, que eu já vivi, que as minhas clientes já viveram. E essa metodologia é um processo de reprogramação, em que a gente vai passar por essas 3 fases, passo a passo. Então, você vai fazer aquele passo a passo. Foi feito especificamente para mulheres que realmente não aguentam mais, não se sentem livres financeiramente. Não está dando conta mais disso, precisa de ajuda para sair disso. Então, o método é o método FMV, que é Finanças, Mente e Vida, e esse vida é você levar para a vida a sua organização, seus hábitos, né? É um método que foi gravado, 100% gravado, passo a passo. Você pode fazer e assistir como quiser, no seu ritmo, no seu jeito. Com comprometimento, todo mundo tem resultado, basta se comprometer e fazer. É feito também reuniões mensais, em que eu tiro dúvida, faço um acompanhamento ali em grupo, e tem um suporte no WhatsApp, que é um grupo também ali do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp, eu estou sempre mandando ali estudo de casos, a gente vai estar sempre conversando sobre casos que são específicos, talvez em alguns casos você ainda não tenha passado por ele, mas
quando você vê o outro para passar, que é a maneira mais inteligente que tem de aprender, a gente vê o outro. Então, eu vou trazer casos para a gente estudar juntos e você vai aprender. Como que eu faço para sair, às vezes, de situações que você ainda não viveu, mas você vai treinando o seu cérebro. Quando aquela situação vir, de maneira automática, você já consegue responder. Você já consegue responder da melhor maneira. E hoje, para quem está aqui, nesse webinário aqui junto comigo, eu vou dar uma sessão de diagnóstico gratuita. Vou mandar aí para vocês um link para vocês poderem preencher um formulário simples, tá? Vou colocar também lá no grupo que a gente está, no grupo do WhatsApp. Vou colocar aqui também no chat. E quem interessar em fazer esse diagnóstico, é só preencher lá que eu vou entrar em contato para a gente poder entender qual que é a situação que você está hoje financeira. Qual que é hoje a sua situação financeira? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Como mudar? A gente vai conversar de maneira mais detalhada. E já coloquei lá no grupo, e vou colocar aqui também no chat aqui, para vocês poderem preencher. Quem tiver interesse, a gente marca uma conversa. Para entender melhor. Porque, como eu disse, é realmente simples. Não é fácil, mas é simples, é possível de fazer. Vocês podem fazer essa mudança. E quando a gente já tem uma metodologia testada, né, que o Daniel colocou para mim aqui no chat, esse é o link para vocês. Quem não estiver lá no grupo, não conseguir ver lá pelo grupo, pode entrar aí e fazer o preenchimento, que eu vou entrar em contato com vocês e a gente vai bater um papo de maneira mais particular. Essa questão financeira, muitas vezes, ela é difícil de conversar, né? A gente tem como, posso dizer, como cultura mesmo, né? De maneira cultural, a gente não aprendeu a falar sobre dinheiro, a gente não aprendeu a falar abertamente sobre dinheiro com outras pessoas, né? De maneira a expor, né? Isso a gente se sente mal com isso, né? E eu super entendo isso. Eu também não gosto dessa exposição. Como eu falei ali, quando eu coloquei, né, alguns depoimentos, eu não gosto de colocar nome, porque a maioria das pessoas não gostam de se expor. Então, eu gosto de fazer isso de uma maneira mais realmente reservada. Então, por isso da gente ter essa reunião. A gente marcar essa reunião, da gente entender que você está precisando de maneira individual nesse momento e se faz sentido essa metodologia hoje aqui para você. Então, quem tiver interesse, preenche lá. E eu queria que vocês levassem daqui hoje uma pergunta. Saísse com essa pergunta aqui. Se você parasse de trabalhar hoje, durante um mês, como ficaria a sua vida financeira? E se a resposta te incomoda, esse é o ponto de partida. É daqui que a gente tem que partir. Porque não é normal. Imprevistos acontecem na vida de todo mundo. Todo mundo tem problemas, todo mundo passa por situações difíceis. Quem empreende, então, tem mês que o faturamento sobe, tem mês que o faturamento cai, às vezes cai num mês que a gente não esperava. Mas e aí, se você precisar parar? Um mês sem trabalhar, como que vai ficar suas contas, sua vida? Como que vai ficar tudo? E eu quero escutar vocês, perguntas, quem quiser falar aqui, eu vou até ler o chat aqui também com mais calma para a gente responder algumas perguntas que eu vi aqui que passaram. Que foi também falando sobre a questão do filho, né? Quando a gente tem filho, precisa equilibrar ainda mais a questão do tempo, com certeza. Não dá para se dedicar como você se dedicava antes, né? Eu tenho um filho pequeno, de 3 aninhos, e hoje eu percebo totalmente isso.
o tempo que eu tinha disponível para trabalhar, para fazer as coisas para minha empresa, completamente diferente do tempo que eu tenho hoje com ela. Com ela tem que ter um tempo para ela, tem que ter um tempo de dedicação para ela. Não dá. E é isso. E aí o tempo de trabalho, e é uma coisa interessante de falar para a mulher, porque nós mulheres, a gente se sente culpada por tudo, né? A gente fica culpada porque não está com a criança, é culpada porque está trabalhando. E eu sei que não te falta esforço. Não te falta esforço. Porque você está se esforçando para fazer tudo, para deixar os pratinhos todos ali girando. Mas, às vezes, só esse esforço não é o suficiente. Se tiver com tudo, se o financeiro estiver mais equilibrado, dá para ter tempo de estar com os filhos, de fazer outras coisas. E mesmo quem não tem filho, dá tempo de viver a vida. De cuidar de si mesmo, né? Uma coisa que mulher, às vezes, negligencia muito. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo de ir na academia, eu não tenho tempo de ler um livro, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo. Será que não tem mesmo? Que às vezes é essa sua falta de organização que está impactando nisso. E aí é difícil mesmo. Eu concordo, é muito difícil depois que você tem filho de equilibrar tudo. Outra questão que, né, eu já tinha falado aqui, que é a questão dos parceiros. O parceiro te suga, né? A Priscila colocou aqui, né, que é um ponto muito difícil hoje em dia. A mão de obra hoje está escassa, quem trabalha e precisa de pessoas para compor ali a mão de obra, eu concordo, está escassa mesmo. Olha, eu vou falar que tá 10 de 10, tá? Todos os clientes que eu atendo, que têm funcionários, todos, assim, sem exceção, todos eles têm falado a mesma coisa. Alta rotatividade, por vários motivos, né? Multifatorial isso aí. É difícil mesmo ter essa questão do parceiro. Mas por isso que precisa tanto dessa organização. Porque às vezes a gente precisa falar, não quero mais essa parceria, não está sendo bom. E mesmo que seja difícil de conseguir outro, ir atrás desse outro sem tanto sofrimento. Porque a gente não pode estar dependendo do dinheiro daquele parceiro que vai vir ali. E aí a gente precisa ir atrás. Tá difícil? Tá. É um ponto que realmente não tem, assim, não tem um que não reclame. Todo mundo está reclamando igual de sempre. E aí tem um outro comentário aqui também, que é quando passei a ter um nicho de trabalho e, consequentemente, se a qualidade de vida melhorou muito, muito. Quando você escolhe seu cliente, a sua qualidade de vida melhora, assim, nossa, você não está dependendo do dinheiro, você não está... E olha o que é interessante que eu vou contar para vocês aqui. Quando a gente está desesperado pelo dinheiro, e aí a gente quer a qualquer custo, todos os clientes que chegam, a gente fala, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu preciso pagar a conta. Você está ocupando a sua agenda com o horário que um cliente bom podia vir, mas ele não consegue horário com você que já está cheio atendendo os clientes com ele. Para pensar nisso aí. Porque é isso que acontece na maioria das vezes. Como você não tem controle nenhum financeiro, você não pode falar não por nenhum momento, você não consegue falar não por nenhum momento, você tá num ciclo sem fim ali, uma bola de neve, que dificilmente realmente você vai conseguir sair. A não ser que você faça um esforço aí maior, a não ser que você faça algo aí muito diferente. E é isso que você precisa. Às vezes precisa ter um esforço maior para organizar, para deixar o financeiro tranquilo, que aí sim você vai poder falar não. Não, eu não quero. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma advogada. Tenho alguns clientes advogados. Às vezes a advogada fala assim, eu não quero trabalhar com, não sei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, gente, não é minha área, tá? Não entendo nada. Se tiver alguém que entende, me perdoa se eu falar alguma coisa errada. Mas a pessoa fala, não quero trabalhar com direito criminal, um exemplo. Mas aí, como ela já trabalhou uma vez, e aí já teve um cliente que indicou outro, e que indicou outro, que indicou outro, toda hora tá chegando cliente para ela atender dessa área criminal. Mas ela não gosta, ela não quer. Ela se sente mal, é uma coisa que não faz bem para ela. Mas ela não pode falar não, porque ela precisa do dinheiro. Então ela tá o tempo todo ali fazendo. O tempo todo fazendo. E é um ciclo, você não sai daquilo ali. Você não tem tempo de buscar outros clientes, você não tem tempo de ir atrás dos outros clientes que você quer para ir para a área que você realmente deseja atuar.
Então, nossa, eu sou psicóloga e eu atendo pacientes, eu não gosto de atender paciente, também vou falar aqui, me perdoe se eu estou falando alguma besteira. Não gosto de atender paciente depressivo, não acho que esse está até difícil, né? Que a maioria é. Mas não gosto de atender, por exemplo, não gosto do depressivo. Tá bom, então atende o outro. Aí eu não gosto de atender casal, mas como eu atendi uma vez, não acredito que todo dia vem casal me procurando e eu acabo atendendo, porque não tem jeito. Tem jeito. Você precisa ter tempo livre na sua agenda para esses novos clientes chegarem. Você não quer mais atender esse paciente aí, você tem que ter um tempo livre, estratégia, tempo para montar essa estratégia. É isso. E aí é organizando, que as coisas vão fluir, vão mudar, tá, gente? De novo, não é mágica, sabe? Não é nada, não é fácil, apesar de ser simples, é um processo. Você precisa aceitar o processo, você precisa fazer esse processo da melhor maneira possível. Tem como fazer de várias maneiras, eu estou aqui colocando para vocês uma delas, que é a FMV, que é um processo que eu já validei com vários clientes. Então, são processos, você precisa seguir eles e estar disposto a fazer. Porque não vai ter um milagre sem um esforço nesse sentido aí, precisa ter um esforço. Sem esforço não tem resultado. Nada acontece sem a gente se esforçar, sem a gente se dedicar, né? Mais alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Se quiser achar melhor abrir o microfone, gente, agora pode ficar à vontade. Pode abrir, não tem problema. Eu gosto de ouvir vocês, mas eu sei, eu já falei, né, sobre a questão do financeiro, que é muito difícil a gente abrir e falar para todo mundo. Então, quem tiver dúvida, comentários e quiser conversar comigo depois, preencha o formulário que está lá no grupo, ou que está aqui também no chat, que a gente pode conversar de maneira individual. A gente tratar realmente ali de forma mais segura mesmo, né? Somente a gente conversando. E aí, como a gente não tem, deixa eu ver se tem mais comentários. Tem um comentário aqui, Daniel. Na renda variável, quando varia muito, como que a gente pode fazer? E aí, no caso de investimento, é o que você está falando, né, Daniel? Imagino. Na questão de investimentos, então, é uma questão, nossa, é uma pergunta assim, para uma aula também, tá? Vamos ficar mais uma hora aqui, inclusive eu gosto muito do assunto. A questão do investimento é a seguinte: o primeiro ponto que a gente precisa falar é só investe quem está com o financeiro organizado. Só investe quem já tem reserva de emergência. E quando você me fala de renda variável, é um investimento que tem muitos riscos, né? Vários e vários motivos, e um deles é porque ele vai variar. Ele vai variar por também N motivos, questões econômicas, o próprio tipo de investimento mesmo, ele vai ter ali alguns motivos que vai fazer ele ter essa variação muito grande. O melhor que eu tenho a falar é assim, investimento, e principalmente em renda variável, só faça se você conhecer bastante sobre o que você está fazendo. Não vai no chute, não faz só porque sobrou um dinheiro esse mês, então vou lá fazer, que vai dar errado, vai dar ruim. Porque o investimento ele tem que ser feito sempre com muita consciência sobre o que você está fazendo. E aí, realmente, a renda variável aqui, se a gente começar a falar, é mais uma hora. É papo que depois a gente vai conversar, mas que no geral se está variando muito e se te incomoda, tira da renda variável e coloca num lugar mais seguro para não te incomodar. É o melhor. A gente tem que se sentir bem com o nosso investimento, né? E eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Espero ter trazido para vocês mais consciência sobre essa questão financeira, sobre o quanto vocês ganham, sobre os objetivos que não devem ser só em ganhar mais,
mas fazer isso de maneira planejada, de maneira organizada. Vai ser um prazer escutar cada um de maneira individual. Pode falar, tem uma mão levantada. Lindsay está com a mão levantada. Pode falar, pode abrir o microfone se você quiser. Sim, a Carla está colocando aqui também, ela não abriu o microfone. Sobre a minha mentoria, sim, eu tenho a mentoria também individual, tá, gente? É possível vocês fazerem também o curso gravado, a mentoria individual. Esse curso gravado tem a opção também de vocês fazerem ele com acompanhamento individual. Por isso que é tão interessante a gente, quem se interessou, realmente vir para uma conversa particular, porque a gente vai conversar e entender o momento de cada um. Entender qual que é o seu momento agora. Eu prefiro a consultoria individual, Flávio, eu quero com você do meu lado, vamos fazer esse processo? Vamos. A gente tem também essa opção. E a opção da individual, né, da mentoria ali, que é individual, é um acompanhamento individual mesmo. Ele vai estar bem ali no seu... Indo junto, eu vou junto com você acompanhando todo esse processo. Fazendo ali com você passo a passo. É uma das opções também. Que é uma opção muito querida, né? As pessoas gostam muito. Tem muita gente que gosta, prefere nessa parte financeira, que tem alguém ali do lado fazendo junto. É uma opção também. Então, a gente consegue fazer. A mão que estava levantada foi sem querer, eu acho que foi, né? Que ela não abriu o microfone e não falou. E aí, se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, vou encerrar por aqui, agradecendo vocês mais uma vez pelo tempo de vocês, por estarem aqui. Parabéns por a Luciana, levantou a mão ali de novo. Eu começo a agradecer, aí alguém levantar a mão. Quer falar, Luciana? Se quiser, pode abrir o microfone. Não? Tá bom. Mas eu quero muito agradecer você. E eu acho que a gente realmente precisa cada vez mais ter consciência do que verdadeiramente está impedindo a gente de ter os resultados que a gente deseja. Minha ideia aqui era essa, de trazer para vocês mais essa consciência do que falta para vocês, mostrar que tem caminho, o caminho é simples de fazer, mesmo às vezes sendo um pouco mais difícil, mas é possível sim. E conte comigo para mudar aí a vida de vocês financeira, para ter resultados melhores, para que vocês venham para uma aula dessa, gente, com dúvidas sobre investimento. Adorei isso, porque realmente, assim, a pessoa que já está investindo, ela está numa dúvida que às vezes você não consegue nem pensar, sabe? Você não consegue ver isso aí, nossa, será que um dia sou eu que vou estar perguntando sobre investimento? Está tão longe. Se esse for seu desejo, vai sim. Se coloque no processo, se coloque a fazer e conte comigo para isso. Tenho certeza que a gente vai conseguir grandes resultados, como eu venho conseguindo com os meus clientes, com todo mundo que está lá dentro da FMV. A FMV tem crescido muito e está sendo sempre muito... A gente tem um resultado muito bom lá, né, com esses processos que acontecem. Então é isso, pessoal. Até. Boa noite para vocês.